Fala galera, meu nome é Lion Lopes, está começando mais um Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Então eu tô de volta aqui depois de um período sabático de férias, né? E espero que esse ano tu apareça mais por aqui. Exato. E falando em férias, não foi bem umas férias, porque nosso grande amigo que vai estar aqui compartilhando a bancada com a gente estava nas férias comigo e a gente invariavelmente falou um pouquinho de trabalho também. E surgiu essa ideia de a gente gravar um podcast juntos também. E Cris, quem que é o nosso convidado de hoje? Eu tô quase que nem pinto no lixo, Lion, porque a gente vai falar sobre comunicação, né? Então, como a minha área, eu tô aqui super contente. Boa. E claro, de trazer esse case que é super importante, tá aí há 10 anos no mercado, e o nosso convidado de hoje é o Rafael Borges, CEO da Sabujo. Rafa, seja bem-vindo. Que prazer, gente. Muito obrigado pelo convite. A gente tá aí... Eu pedi para fazer essa piadinha e vou fazer, né? Estamos aí já há 3 anos, né? Juntos aí, editando podcast junto aí. Finalmente fui convidado, né, seu Lion? É verdade. Eu tô tentando manter toda a seriedade aqui, né? Porque o Rafa, além de ser parceiro aqui do Silva Lopes, cuida bastante aqui na parte de comunicação, ajudando a Cris, ajudando o Matheus. O Rafael é um grande amigo, assim, grandíssimo amigo mesmo. Então aqui a gente tem que manter essa faceta um pouco mais séria, assim, né? Profissional. Vamos fazer o possível. Empresários, assim. Rafael, seja muito bem-vindo aí. Obrigado. E se eu pudesse, a gente poderia esperar mais 1 ano, 2, antes de convidar para vir para cá, entendeu? Acho que 3 anos foi... Tu tentou o máximo possível, postergou o que pôde, né? Eu te trouxe também mais uma camisetinha da Sabujo, não que tu não tem algumas já, mas... Não, essa é a segunda só. Essa é a segunda? Bom, então temos que trazer mais camisetas ainda pro Lion. Olha aí, pessoal. Essa aí a gente fez no mês do orgulho no ano passado, né? Boa, lindíssima linda camisa. Essa eu pensava que tu ainda não tinha, então te trouxe aí de presente. Não, essa eu não tenho mesmo. Essa daqui eu não tenho. Eu tenho essa daqui que tu tá usando, que é muito bonita também. Legal. Vou deixar aqui em cima da mesa para... Será que vai vir uma comemorativa de 10 anos? É verdade, né, Rafael? Falando nisso, conta um pouquinho da onde surgiu essa Sabujo aí, como que você chegaram a 10 anos. Vai. E um pouquinho da tua jornada aí. Vai ter camisetinha, sim, de 10 anos. Vocês vão ganhar também, pode ter certeza aí, né? De repente de 20 também, se Deus quiser. Estamos na luta aí. Sem Mas, dúvida. para começar... Bom, a Sabujo, ela surgiu de uma empreitada minha, assim, particular, depois de trabalhar alguns anos como diretor de jornalismo de outra agência, em que eu percebi, assim, que a comunicação era algo bem diferente do que eu imaginava, principalmente no âmbito empresarial, assim, né? Eu trabalhava já em outra agência, eu percebi, assim, uma certa falta de proatividade, de um caminho, assim, de sempre escorar algumas responsabilidades na mão do cliente, esperar a aprovação de tudo, ter um trabalho bem, vamos dizer assim, burocrático da agência de comunicação. Sim. E a Sabujo surgiu desse pensamento, assim, né, de criar uma agência que não fosse feita com essas amarras, né, que geralmente as agências têm, de trabalhar sempre baseado em contrato com um produto de prateleira. Então, o Sabujo, ele é, na verdade, uma espécie lá, quem for lá no CBKC ou na parte lá de colocações das raças mundial, vai perceber lá que tem categorias das raças, e a Sabujo é os cães farejadores, né? Os cães que têm o faro mais apurado entre os cães, né? Então, assim, quem tem um beaglezinho em casa lá, ele é um Sabujo, um Weimaraner, não é um Sabujo. Esse cão é um cão que é usado em resgate, caça, é o cão que tem o faro mais apurado entre os cães. Então, a gente tenta, como comunicador, também tomar emprestado essas características do cão farejador, que é o cão que busca caminhos diferentes, que segue, busca atalhos e vai pelo caminho mais fácil, guiando aí o seu tutor, que é, no caso, os nossos clientes, a buscar estratégias diferentes e fora do senso comum que a gente está acostumado, né, a trabalhar, né? Hoje a gente está muito mais focado no marketing digital como um todo, oferecendo várias soluções aí para empresas de todos os segmentos e personalidades também. Mas começamos como uma agência de assessoria de imprensa, 10 anos atrás, que era, né, um caminho comum, né? Queríamos fazer diferente já naquela época, já tínhamos essa característica, mas trabalhávamos bem nichados nesse segmento, né? Sim. Aí o mercado foi nos mostrando novos caminhos, nós também fomos crescendo, também contratando profissionais especializados em outras áreas, e a agência foi crescendo e tomando forma, né, de acordo com o mundo que a gente vive hoje, né? Que é muito alheio à imprensa, né? A imprensa mudou, como o jeito que a gente se comunica mudou, o jeito que a gente consome a informação mudou, né? Sim. E a própria comunicação social, né,
que é a área de qual a gente faz parte, ela mudou muito, né? Como tu falou, 10 anos atrás era super comum a assessoria de imprensa naquele formato mais, digamos, tradicional. Contato com a imprensa, o relacionamento e tal. E com o tempo as áreas foram se misturando, né, Rafa? Perfeito, muito. Não era só mais o jornalista faz só isso, o publicitário faz só aquilo. Não, foi tudo, meio que todo mundo faz tudo. E também foram entrando outras áreas, como o marketing, como o design. E conta pra gente como é que é essa transformação, assim, como empresa ao longo desse tempo. A multidisciplinaridade... Boa pergunta, tá? É uma pergunta que realmente faz todo sentido, porque quando a gente estava lá, eu até antes de começar o podcast estava falando da nossa carreira, assim, acadêmica, né? Sim. Perguntando, onde é que tu estudou? Porque eu não lembrava onde é que tu tinha estudado. E na graduação era bem dividido mesmo. E Sim. a gente nota que a academia teima ainda em fazer esse nichamento, assim, essa segmentação que na prática do mercado ela não existe mais, né? Na prática empresarial ela não existe mais, assim. O jornalista, bom jornalista, tem que saber de publicidade, tem que saber se relacionar bem publicamente, tem que saber marketing, tem que saber. Se não souber, tá fadado a viver em uma redação jornalística, em um trabalho que é bem mais segmentado, bem mais concorrido, bem mais difícil e cada vez mais, vamos dizer assim, não em extinção, mas num trabalho cada vez mais difícil de ser encontrado, né? Então, o bom comunicador, e aí entrando um pouco na área da pergunta da Cris, é o comunicador que se transforma, e que se permite transformar, que consome o que quer, vamos dizer assim, propagar, né, como um comunicador. Então, assim, se tu quer ser um bom comunicador, o primeiro passo é consumir comunicação de fato, entender o que é marketing, entender o que é publicidade, entender o que é RP, entender o papel de cada um desses profissionais, que hoje nós temos todos eles dentro da Sabujo também, e me orgulho muito disso. Me orgulho muito de fazer assessoria de imprensa hoje com jornalistas e RPs no mesmo lado, que a gente sabe que na nossa época ainda existe isso, mas é uma coisa... Era uma rixa, né? Assessoria que tem que fazer RP, não, é jornalista, daí ficava aquela função. Existia isso do Conselho de Relações Públicas, eu acho que até hoje tem diferença? Ainda existe, o Conselho de Relações Públicas quer dizer que é somente as relações públicas que pode fazer isso. Na teoria é uma função de relações públicas, mas na prática sempre aconteceu de jornalista assumir essa função. Por quê? Porque o jornalista é quem tinha a canal, experiência, né? e tinha o canal, os contatos, né? Então acabava o jornalista chegando nessa área. E é uma prática assim que, poxa, o jornalista também, pela extinção da exigência do diploma do jornalista, isso também acabou criando ainda mais volume, né? Porque acaba se perdendo um pouco da necessidade de regulamentação para tu ser considerado um jornalista. Mas é que, na verdade, todos somos comunicadores. Então, voltando ao âmago ali da pergunta, é isso, né? Desculpa cortar assim... Que isso? Mas eu não concordo com essa questão de extinção do diploma. Não, nem eu. Eu acho que tem uma grande diferença entre tu ser jornalista, tu ser repórter, assim, tu ser um cara formado e tu ser um comunicador, né? Tipo assim, hoje eu estou aqui como um comunicador, né? Sou advogado, mas estou aqui como um comunicador. Mas uma coisa é tu comunicar com seu público, ter um entretenimento envolvido, outra coisa é tu ser um profissional que envolve uma série de responsabilidades éticas, técnicas, né, que recai sobre um profissional de jornalismo, né? E daí, por que eu estou fazendo essa pergunta, Rafael? Hoje tu é não tu, né, quando eu falo tu, tipo a agência, Sabujo, como profissional, tu é responsável pela comunicação de diversos clientes e tu tem uma enorme responsabilidade por trás, assim, né? Quem conhece a Sabujo sabe que por detrás tem diversas personalidades e empresas super reconhecidas onde a comunicação acaba partindo da Sabujo em parceria com outros players e tudo mais, mas isso traz uma enorme responsabilidade no mundo completamente virtual, no mundo onde que tu cometer alguma falha, alguma gafe, isso se alastra de uma forma muito rápida, né? Como que tu faz esse gerenciamento, assim, Rafael, dos riscos de tu ter que representar uma diversidade de personalidades e empresas dentro da tua empresa? Como que tu trabalha isso internamente? É um trabalho
de muito zelo, né? Muito planejamento, né? Muita maturidade nossa, né? De assumir essa responsabilidade. E esse trabalho ele é feito com vamos dizer assim, um processo de apuração, confiança e uma relação bem clara de profissionalismo, assim, né? Quando a gente está falando do diploma que tu trouxe como gancho, é claro que tem pessoas que se aventuram na minha profissão como comunicador empresarial sem ter nenhuma formação de comunicação social. E essas pessoas, elas não têm necessariamente a mesma formação acadêmica que nós, e é importante que se busque essa qualificação, embora a gente saiba que tem bons profissionais que são não tão diplomados como jornalistas e têm bons cursos de marketing e tal, e se aventuram nessa área. Cabe ao profissional que está contratando uma agência entender quem está por trás, entender a responsabilidade que se tem ao contratar uma agência, né? Porque hoje em dia também o mercado se regulamentou muito para baixo, digamos assim, nessa área da comunicação. O empresário às vezes olha muito para o valor do preço, ao dizer assim, da agência, e não olha para esse tipo de valor. E aí percebe quando é tarde demais, percebe quando a sua marca teve algum problema, uma gestão de crise tem que ser feita, que o barato às vezes sai caro, assim, né? Sim. Então, é feito com seleção de profissionais qualificados, é feito com uma rotina muito clara e transparente entre nós e os nossos clientes, ou seja, a rotina de aprovação bem feita de todos os conteúdos que saem previamente, uma rotina de gestão de toda a comunicação antes de ser feita, ou seja, o planejamento, a gente construir reuniões de alinhamento, reuniões de estratégia com os clientes, porque a Sabujo tem essa característica que é um pouco diferente. Eu não estou dizendo que a gente está inventando a roda aqui, tem outras excelentes agências também, e que é como eu acredito que tem que ser o trabalho. Que nós temos que nos defender como comunicadores e não ser commodities, não ser produtos de prateleira em que tu cria lá um contrato para fazer a gestão de redes sociais e esse é o contrato e tu olha só para o entregável e não para a necessidade real da empresa. Né? Quando tu contrata uma agência, tu não está contratando um gestor de redes sociais ou um gestor de tráfego ou uma pessoa que vai fazer o videomaking. Não, tu está contratando uma responsabilidade inerente à vitrine do teu negócio. Como um todo, a reputação do teu negócio está em risco ao contratar um comunicador. Risco a dar muito certo ou risco a dar muito errado. Né? Então, tudo isso também está no preço, né? Também está no valor. Então, assim, é importante, dentro desse manejo, né, do mercado, a gente entender o nosso valor dentro do mercado também, como comunicador, até porque senão a gente está sempre fadado a concorrer com pessoas que não estão qualificadas o suficiente para entender a responsabilidade que elas têm em mãos quando assumem um contrato. Né? Sim. Então, é bem por aí que eu vejo. Né? Sim. E essa questão da multidisciplinaridade, que a Cris tocou antes, que eu queria falar um pouquinho mais, hoje a gente tem na agência Relações Públicas, Publicidade, Jornalismo e Design também, né? Então, assim, que a gente tem para trabalhos de identidade visual, principalmente, a parte ali de branding, né? Então, e naming, enfim, que acaba acontecendo com muitos clientes que chegam criando negócios para a Sabujo, né? Então, assim, não existe nenhuma área da comunicação que funciona sozinha. Assim, se tu parar para pensar, a comunicação ela é social mesmo, no sentido, né, de ser da sociedade, de ser plural, e o nosso cliente, dependendo do estágio de maturação e da estratégia que ele tem, ele vai precisar de todas as especialidades, né? Então, por mais que eu sou jornalista por formação, mas tive que aprender muito sobre marketing, tive que aprender muito sobre publicidade, e posso trocar uma ideia com um publicitário como se publicitário fosse, porque se eu não fizesse isso, não me qualificasse dessa forma, eu não poderia ser coordenador, gestor, diretor de uma agência de comunicação, né? Porque não tem como mais hoje a segmentação da nossa área, ela não permite mais existir, né? Sim. E o pessoal tem uma ideia, assim, um pouco, né, do porquê que eu fiz a pergunta antes pro Rafael. Rafael, a Sabujo, né, eles têm a oportunidade de trabalhar talvez com um dos maiores ícones que já pisaram na terra aqui, sem demagogia, e talvez uma das maiores personalidades do século XX aí, que é o Pelé.
E sem dúvida nenhuma deve ter uma diversidade de histórias que tu pode contar ao vivo e outras que tu não pode contar, mas assim, sem dúvida nenhuma deve ser uma experiência incrível tu participar da gestão da marca de um ícone como o Pelé, né, cara? Conta um pouco de como surgiu isso, né? Como que o Rafa aqui em Porto Alegre acaba conseguindo participar da gestão de uma marca tão global como o Pelé, assim. Sim, foi uma oportunidade, e ainda porque a gente trabalha até hoje com a marca Pelé. Hoje existe a Pelé Foundation, que é a fundação que a gente representa e cuida e está fazendo toda essa transição, né, do Pelé, depois que ele nos deixou, para que a gente continue preservando o legado do rei do futebol, e realmente é um prazer enorme, é uma honra indescritível, que eu muito me orgulho, porque qualquer brasileiro que é comunicador e tem uma agência de comunicação gostaria de ter Rei Pelé no portfólio. A gente tem orgulho de ter ele há 7 anos já, desde que ele entrou nas redes sociais. A gente fez o primeiro post para ele, e hoje tem 33 milhões de seguidores em todos os canais. Então, legal. assim, falando em responsabilidade, é surreal a gente fazer um post, como o Lai me conhece pessoalmente também, tu tá na gestão ali, todos os posts manualmente são feitos pela Sabujo com muita atenção e paciência e calma, né? Não é como uma gestão empresarial em que tu faz isso, vamos dizer assim, de forma automática, mais programando, sim. Enfim, tu tem que fazer isso tudo na mão, no braço mesmo, e cada post tem um cuidado enorme pela repercussão. Então eu tenho muito orgulho de, em 7 anos, nós nunca temos uma repercussão negativa relacionada às redes sociais do Pelé. Isso começou, e eu estava dizendo que é surreal o fato de tu fazer um post e isso repercutir na TV 5 minutos depois que tu fez o post. Isso acontecia muito, assim, de a gente fazer um post pro Pelé e tá transmitindo um jogo ao vivo e alguém falar, o Rei Pelé postou isso. Então, assim, para nós é grandioso, é muito maior do que nós, né? Trabalhar com o Rei Pelé é muito maior que qualquer um. Sim. Isso começou, na verdade, pela aventura que a Sabujo se propôs há algum tempo atrás de trabalhar na Europa, buscando serviços no exterior, usando a nossa brasilidade como uma força e não como uma fraqueza, assim, né? Então a gente se posicionou na Europa, até é um agradecimento público, porque isso começou com um grande amigo meu, que é o Caio Correia, que se formou comigo na Famecos. Eu levei ele para o aeroporto para ele ir para a Sport TV, quando ele estava indo se mudar para o Rio de Janeiro para trabalhar no Sport TV. E fiz a mudança dele, inclusive, para o Rio junto com ele. Legal. E depois ele foi se aventurar na Europa. Isso fazem 13 anos que ele foi para a Inglaterra. E nisso começou... a gente sempre começou assim a se desafiar, né? O Caio trabalha comigo até hoje na Sabujo. E sempre se desafiando com propostas, assim, desafios de trabalhar usando a nossa especialidade no Brasil para vender lá fora, né? Então a gente fez alguns trabalhos pontuais... e começamos a receber o primeiro desafio que nos tornou um pouquinho mais famosos, assim, no mundo exterior, que foi fazer as redes sociais da Inter de Milão no Brasil. Na época o Gabigol foi para lá, infelizmente não deu muito certo, mas a Inter de Milão se propôs a fazer uma rede social toda em português. E aí a gente assumiu esse desafio e nós fazíamos o Twitter da Inter de Milão todo, e isso era feito com parcerias com agências do exterior. Então essas agências do exterior começaram a nos consultar para fazer outros trabalhos. E um dia surgiu a proposta Pelé. Pelé vai fazer sua rede social. O Pelé já existia a gestão de marca. E a gente teve essa proposta e começou esse trabalho, que dura 7 anos já e muito nos orgulha, assim, né? Legal. E, entre outros trabalhos também que a gente fez no exterior, assim, que a gente tem muito orgulho também. A gente trabalhou com... agora na pandemia a gente fez do Fortnite também, com Harry Kane e o Marco Reus também, que a gente fez toda a campanha do Fortnite para a Eurocopa. Eles fizeram uma ativação comercial que a gente teve a oportunidade de fazer toda a direção dos jogadores, captação, edição e pós-produção, publicação, enfim, foi bem legal também. Então, são trabalhos que vão surgindo, assim, né? Teve o do documentário do Pelé também, não teve uma campanha que tu participou? Pro Netflix também. A gente fez um trabalho bem legal, em que a gente reuniu o Vinícius Júnior, o Neymar, o Rei Pelé e o Thiaguinho, grande figura. O Thiaguinho foi o host
Tiaguinho... O Tiaguinho cantor. Cantor. Thiago André. Ele é fãzaço do Pelé. E aí a gente fez a captação, a gente fez a direção também, né? O Caio fez a direção junto comigo ali. Sim. A gente ia dirigindo porque como era tudo na época da pandemia, a gente fez tudo em formato... vamos dizer assim, remoto, né? Sim. E botou todos eles a assistir cenas do documentário e reagir àquilo ao vivo, né? Tem essa ativação online nos canais do Pelé para quem quiser assistir. Legal. É o Movie Night with Pelé. Legal. E, Rafa, a gente vinha falando, né, dessa transformação da comunicação e tudo mais. E queria ouvir de ti, tanto tu tem personalidades, né, no teu portfólio, como Pelé, como empresas. Quais são os desafios de conectar essas marcas, essas pessoas, que não deixa de ser uma marca também, né? A audiência nas redes sociais. A gente sabe, assim, o Pelé, ele já tinha uma repercussão muito grande, então, quando foi criado as redes sociais dele, foi mais fácil, digamos assim, de ter seguidores, né? Com certeza. Mas uma empresa também, como ela consegue se comunicar com a audiência via redes sociais? Sobre isso, assim, em específico, né? Trazendo para a realidade do empresário normal, né? Empresário médio, o empresário médio, porque o Rei Pelé, com certeza, tá certa, né? É quase por osmose que ele cresce ali, né? Mas o desafio é muito diferente também. Ele cresce, mas ele tem muito holofote em cima também. Pra qualquer deslize é uma merda, né? Sim, e também nós tínhamos... Eu vou entrar já nesse assunto, mas só porque a gente falou sobre desafios que eu acabei me lembrando de falar. Assim, a gente teve um grande desafio que era numa geração que conhece Cristiano Ronaldo, conhece Lionel Messi e de outros tantos. Conhecer Pelé, né? Saber quem ele era, né? Então, até acabamos fazendo ativações comerciais com EA Sports, até o próprio Fortnite também foi assim que a gente se conheceu. Rocket League, aquele jogo dos carros e tal, o pessoal da Epic Games e outros pensando no rejuvenescimento dessa audiência, né? Porque a audiência era uma audiência mais velha, mais sênior, e quem tá nas redes sociais não é esse público mais. Então, esse pessoal entender quem foi o Pelé e a dimensão que ele tem, foi um desafio muito grande que a gente superou. Hoje a audiência do Pelé ela é muito maior entre 18 a 24 do que entre 56 e 60. Também, claro, pela audiência que está na rede social, mas também porque existe esse rejuvenescimento. Então também teve esse desafio, além de, claro, e qualquer deslize. Muito diverso também, né? Sim. Não, existe ainda o cara que acha que o Lionel Messi é melhor que o Pelé. A gente tem que respeitar esse cara, né? Ele existe, ele tá aí. Na Argentina. Ele respira e tal. É uma pessoa que tem que conhecer mais de futebol, na minha opinião, mas a gente tem que respeitar. Mas o desafio foi pelo menos conhecer Pelé. E saber que ele tem seu lugar no mundo e muita gente entende muito mais a dimensão do Pelé graças ao trabalho que a gente fez nas redes sociais, isso eu tenho certeza, né? Não, sem dúvida nenhuma. E voltando para a questão, né, Cris, que tu me trouxe sobre o empresário médio, né? O grande desafio do empresário é entender como a rede social funciona no primeiro lugar, assim. O que tá ali, quem é que tá por trás da rede social, quem é a audiência que tá ali por trás, né? E entender como se comunicar com essa audiência, entendendo quem é o público-alvo dele de verdade, mas não somente o público-alvo que ele quer atingir como sua meta, vamos dizer assim, global, né? Mas o público-alvo que ele pode atingir na rede social e aí tentar satisfazer ele com a mensagem correta para essa audiência, de acordo com as suas dores, suas crenças, né? Suas objeções, né? E tentando trazer ali uma mensagem que realmente conecte, né? O grande primeiro erro do empresário é postar um card de texto e achar que está feito, né? E achar que está feito porque existe o post ali, né? Mas o post que conecta é o post humanizado, o post que tem um conteúdo de valor, que satisfaz uma dor ou que gera algum tipo de serviço de valor para o seu cliente ou seu potencial cliente. Então, assim, a gente tem que entregar valor nas redes sociais. Esse é o grande desafio que as pessoas têm. Hoje em dia, a gente tem clientes na Sabujo que sofrem esse processo de maturação. Chegam na agência achando e defendendo ideias, né, que são ideias que a gente sabe que são ideias que não vão dar certo. E a gente tem esse processo também de caminhar ao lado dele e fazer ele entender a importância de gravar vídeos,
com qualidade, a importância de passar mensagens que tenham um interesse estratégico para o seu cliente. E às vezes a gente tem medo de entregar o segredo. Eu não posso falar isso porque isso aqui é meu know-how, eu vou passar isso tudo na rede social, mas a pessoa vai precisar de ti igual, né? Então, até um exemplo muito bom é a própria Silva Lopes, trabalha isso muito bem, né? Entrega valor nas redes sociais, a prova disso é o podcast que a gente está vendo hoje, né? Uma prática real de como a comunicação viva, comunicação que funciona, é a comunicação que é viva, que tem relacionamento, né? Que cria pontes que conectam, né? É basicamente isso. E a grande objeção que existe é: eu vou postar o me contrate agora, a propaganda aquela do panfletagem virtual, ligue já, sabe? E isso é um grande desafio no empresário médio, né? Como foi feita a pergunta, assim. Mas existem várias outras formas, né, de fazer essa venda, né? Que está ligada à geração de conteúdo de valor também, que nem sempre precisa ficar alheia ao conteúdo do perfil profissional, né? A gente vê isso muito bem feito por personalidades dentro da empresa, né? Que se trabalha com personas diferentes dentro da empresa e que trabalha influenciando o público que já segue ela. Inclusive, a gente usa muito agora os posts em collab também, né? Que faz isso aí, né? O algoritmo em pegar emprestada a audiência da pessoa, vamos chamar assim, pessoa física, né? Para trazer essa audiência para nossa perfil profissional. Mas, acima de tudo, Cris, para resumir em uma frase, é isso. Assim, é pensar na mensagem que realmente tem um valor significativo. Sim. Uma pergunta, Rafa. Tu falou ali em algumas palavras durante a tua última fala. Tu falou em gerar venda, né? Para gerar venda precisa gerar conteúdo de valor, né? E existe uma frase muito clichê, né? Que só existe uma profissão no mundo, que é ser vendedor, né? E quando tu começa a analisar hoje em dia a divisão de o que cabe ao setor de venda, né? Existe vou falar assim, existe duas escolas, né? Existe uma escola onde fala que vai ter a divisão de um CMO, né? Que vai cuidar de toda a parte de marketing. E existe uma outra escola que fala que a comunicação e o marketing está debaixo do CSO, né? Que é o chefe de vendas, né? E daí eu te pergunto assim, se só existe uma profissão, que é ser vendedor, e comunicação e marketing faz parte da função de venda, todo mundo hoje tem que ser comunicador também? Com certeza. Na minha opinião, sim. A gente comunica estando vivo, cara. Dando bom dia, a gente está comunicando, né? E a gente tem que entender que a nossa postura dentro da empresa, ela é comunicativa o tempo inteiro, né? Às vezes a gente está fazendo um vídeo para a empresa, o cenário atrás dela está comunicando. Ser comunicador faz parte de todo o negócio, né? Inclusive na experiência de atendimento. A experiência de atendimento é uma experiência de comunicação constante. A gente tem que entender que o cliente ele está vivendo uma experiência conosco, não somente na hora da venda. No pós-venda, isso é fundamental e é a comunicação, reputação da empresa colocada em prática. Não adianta nada a gente fazer um excelente trabalho de comunicação, de venda, de marketing, e na hora da experiência, né, da contratação, seja isso um produto, um serviço, pós-venda, atendimento. Eu sempre falo, ajuda o cliente, cara. Sabe? Ajuda o cliente. A gente vê, por exemplo, nas redes sociais, até a gente vê isso muito, assim, uma pessoa reclama de um restaurante e nos comentários. E aí, ao invés da pessoa ajudar nos comentários e dando um feedback ali, não, ela manda ela ir para outro canal de venda, outro canal de contato, perdão, não de venda, um outro canal de contato, de saque. Ajuda o cliente, né? Faz ali, faz na hora. Pode-se dar exemplos variados, né? Na Sabujo é assim, a experiência do cliente, ela está a cada entrega de planner de conteúdo, ela está a cada reunião de alinhamento, ela está a cada momento, e a gente não está fazendo ali a comunicação na prática, né? Como a gente lida com ela literalmente. A gente pensa na comunicação na tarefa de comunicação mesmo, mas tudo é comunicação. Tem um case interessante, engraçado, né? Assim, que é bem quebra geracional, né? Quando a gente fala em comunicador, vamos dizer assim, o pessoal chama hoje de influência, né? A gente pensa na geração mais nova e tudo mais, assim, né? E
E, tipo, um desses, vamos dizer assim, não é influencer, mas uma comunicadora que eu acho muito interessante é a Luísa Trajano, que ela é uma figura por si só muito forte, assim, né? Sim. E eu acho engraçado que teve um caso bem famoso, muitos anos atrás, que um consumidor da Magalu, comentou no Twitter da Luísa Trajano, a minha, sei lá, geladeira tá atrasada. E a Luísa Trajano foi lá e respondeu na thread do Twitter assim, tudo bom, me passa no privado teu CPF que eu resolvo aqui pra ti. Então, tipo assim, imagina, isso me lembrou, ao invés de mandar fala lá, mas, pô, é a Luísa Trajano, Magazine Luiza, né? Ela podia muito bem, entra lá no saque. Não, ela entendeu que a postura que ela ia ter ali naquele momento ia comunicar muito mais do que simplesmente satisfazer aquele consumidor individual, né? Então ela usou isso como um case para mostrar, nossa, a CEO da Magazine Luiza se preocupa e coloca o cliente no centro, né? Então isso de tudo comunica, inclusive esses pequenos atos assim, porque não demorou nada para Luísa Trajano fazer isso, mas é um grande ato de repercussão, né? Não, com certeza isso foi pensado, né? Sim. E bem pensado, e né? Aí, será que foi pensado? Ou será que ela mesma chegou e falou assim, quer saber? Eu vou responder isso daqui e daqui a pouco tá tão intrínseco no DNA da empresa que vai natural, assim, sabe? Pois não tem como a gente saber, Exato. Né? Mas eu arrisco dizer que se foi bem pensado por ela também. Não precisa ser bem pensado por uma agência de comunicação, mas alguém que no tem... No final não importa se foi pensado ou não foi pensado, né? Mas é perfeito, né? Sim. A experiência vem em primeiro lugar. E a comunicação, ela tá muito ligada não ao discurso, mas à prática, né? À vivência, né? E a vivência importa muito para a comunicação também. A gente, quando tá vivendo algo, a gente tá comunicando algo. Quando a gente bota uma foto na rede social, a gente está comunicando algo no nosso perfil privado, e a gente, quando está vivendo a experiência de um negócio, por que não, também está comunicando. Então, assim, qualquer pessoa que está atendendo, seja a pessoa que atende o telefone na tua empresa, ela está comunicando em nome da empresa. Uhum. Né? Então, isso é muito importante, né? A gente entender a importância da comunicação como um todo em toda a jornada do cliente, desde o início em que ela é captada lá num funil de vendas, em que a gente entende ela como um cliente, um possível lead, até ela chegar na tua primeira reunião comercial e depois numa eventual assinatura de contrato, numa reunião de kickoff, no onboarding do cliente, e depois de todas as reuniões que vão vir de manutenção desse cliente, né? Falando um pouco mais num contrato, pensando em prestação de serviço. Toda vez que essa pessoa saiu já do nosso funil de vendas, ela já é um cliente, ela já está vivendo a vida da empresa e talvez esteja fora até da rotina da agência de comunicação na prática. As pessoas que estão atendendo ela são responsáveis por manter a reputação da empresa intacta. Então, elas são comunicadores também. Senão, a gente vai ter daí uma gestão de crise, né? Vai ter lá uma crise de atendimento. Daí a gente usa muito como exemplo a questão do Reclame Aqui e outros sites que são daí da parte já da experiência que não deu certo. Que daí bate de novo na reputação e na tarefa do comunicador, assim, não. Então a gente acaba apagando incêndio, porque na verdade a gestão da comunicação como um todo não está bem resolvida na parte de experiência de atendimento, assim, que é muito importante para o gestor ter essa maturidade, né? Cris, eu vou monopolizar mais uma vez aqui, tá? Vai lá, agora a gente está acostumado com tudo. Tu falou um ponto interessante, Rafa. A gente falou, esses exemplos que a gente deu aqui e essas grandes marcas como Pelé, assim, e outros que você representa aí, a gente está falando muito do consumidor num produto, vamos dizer assim, mais B2C, assim, né? Mas existe um grande mercado de comunicação e marketing focado no mercado B2B para o empresário, né? Empresa vendendo para outras empresas. E acredito que talvez a comunicação tenha que fazer algumas adaptações ali durante o dia a dia, né, de como funciona. E daí eu queria te perguntar assim, Rafa, por exemplo, a Sabujo trabalha com a gente aqui na Silva Lopes, né? O tipo de venda que a gente faz é o que a gente chama de venda complexa, né? Não é uma venda que o cara contrata num primeiro contato. Assim, acontece, mas a gente tem que ter todo um arco de nutrição desse cara, geração de conteúdo, até que ele entenda qual é... Às vezes, nas vendas complexas, às vezes o cara nem sabe qual é a própria dor dele, assim, né? Qual a importância da comunicação, assim,
para vendas B2B complexas, assim, né? Que não é aquela venda que o cara vai entrar e vai, quero, sei lá, contratar um CRM qualquer, assim, eu analiso um e contrato. Mas não, para vendas complexas, onde o tema é complexo, muitas vezes o cara nem sabe como que a dor dele funciona. Como que a comunicação consegue auxiliar num tipo de venda assim, Rafa? Eu acho que é muito mais importante até, né? E a gente está, né, como comunicador envolvido na estratégia de venda complexa, né? Porque a gente tem que trabalhar no convencimento, a superação de crenças que são limitantes nesse potencial cliente, a superação de objeções que sempre tem, a criação de autoridade e credibilidade dentro de um cliente que vai ser contratado. Então, tudo isso passa pela reputação que é construída diariamente através da comunicação, da mensagem que ele passa, né? Tem uma questão que sempre é dita, né? Que é a repetição. Repetição, a importância da repetição da mensagem, dita de forma diferente e de formas diferentes e com conteúdos para diferentes objeções e diferentes dores, para que a gente consiga superar esses desafios da venda complexa, né? Também a questão da gente nichar bem a mensagem, né? Para que esse público consiga entender, e às vezes uma mensagem muito generalista, ela não passa a confiança que é necessária para que essa venda complexa aconteça e que o cliente sinta essa segurança para fazer negócio contigo, né? Então, assim, a importância de cada vez mais... Entrando de novo no âmago que a gente falou lá no início, de se conectar de fato e construir pontes com as pessoas, não é do dia para a noite, ainda mais nesse sentido. Não é num panfletagem virtual, não é contrate já a Silva Lopes. Não, entenda quem é a Silva Lopes. Entenda quem a Silva Lopes atende. Entenda o que a Silva Lopes faz e como faz e por que faz dessa forma. Qual técnica usa e por que ela tem a autoridade que tem, né? Então, é um trabalho diário de estratégia, de delineação, tanto de conteúdos que serão trabalhados, quanto de formatos que esses conteúdos serão trabalhados, para que atinjam o público que a gente quer atingir. E ao atingir o público, não apenas atingir ele uma vez, mas convencer ele com nutrição, com trabalho. Então, quando a gente estava falando antes e que se conecta com isso que a gente está dizendo agora, a questão de entregar valor para receber valor, né? A gente tem esse problema que eu falei antes, que é também a maturidade do empresário entender essa importância, que ninguém vai te contratar porque tu sabe tudo sobre a tua comunicação, teu negócio, tudo sobre o teu negócio, mas tu não diz isso para as pessoas e tu não revela o que tu sabe, né? As pessoas não têm a obrigação de adivinhar o que tu sabe. Tu tem que te expor e tu tem que te comunicar e te relacionar com essas pessoas para que elas entendam quem tu é, a autoridade que tu tem, a especialidade que tu tem. Queiram fazer parte da tua comunidade, né? Exato. E uma outra tendência que é importante, que foge um pouquinho do que tu tá trazendo, mas que a comunicação faz muito hoje, ainda mais no mundo digital que a gente vive, é sair um pouco da roupa apenas da empresa, né? Mostrar bastidores, mostrar as pessoas que trabalham, as pessoas que estão dentro do negócio, porque as empresas são compostas de pessoas, né? Todas as empresas têm pessoas, né? Então é importante a gente conseguir também mostrar mais da gente para que se crie confiança e se crie relacionamento com as pessoas e desejo das pessoas contratarem, né? Então a gente sempre fala, tem a dor do cliente, tem tudo que a gente consome é relacionado com dor, né? Ou solução de algum problema, né? Então assim, a gente vai lá, mostra a dor, mostra os problemas que essa pessoa está enfrentando, mostra a solução e o caminho para que ela possa superar essa dor, né? Mas às vezes não só isso não é o bastante, né? Então assim, mostrar que existem realmente pessoas que trabalham, que existem, que é o Lion, que é a Cris, que sabe, isso faz diferença também na contratação de serviços complexos, né? Porque no caso de vocês, que são advogados e trabalham com operações de M&A, trabalham com operações que são assim, a vida de uma empresa, de um negócio, a pessoa tem que entender cada minúcia do que é a Silva Lopes, né? Então a gente tem que mostrar isso, né? Sim. Então é muito E essas pessoas acabam virando canais de venda também, né? Perfeito. E daí a gente tem um exemplo que para mim é um dos cases de maior sucesso, é a Cristina Junqueira do Nubank, né? Sim. Tem muita gente que acaba agora
seguindo ela nem mais pelo Nubank, por ela. Mas ela virou assim, uma influencer, né? Exato. Pela personalidade. Mas é uma né? pessoa que não é uma influencer que, digamos assim, rasa, né? Ela traz junto todo o Nubank e muita gente provavelmente também acaba virando cliente do Nubank por causa dela. Sim. Esses pontos são interessantes, assim, né? Porque a gente hoje está passando por uma forma muito diferente de se fazer compra e de se vender, né? Como o Silva Lopes faz aqui, capitaneado de forma brilhante aqui pela Cris, a gente tem 2 funis, assim, né? A gente tem um funil de comunicação que pluga no funil de venda, né? E daí, quando o Rafa falou em objeções, assim, é importante tu entender quais são as objeções que tu vai colocar em cada etapa do funil e aonde que essa objeção tem que ser trabalhada, né? Então, assim, tu tem que ter uma comunicação de boca de funil, tu tem que ter uma comunicação de meio de funil e tu tem que ter uma comunicação de final de funil. Mas isso é óbvio. Sim, mas não adianta tu colocar buscar uma comunicação para retirar objeções dentro do início da boca do funil, né? E quais são as objeções que tu tem que ter na tua comunicação? As objeções não. O que tu tem que buscar tirar as objeções na tua comunicação? É a objeção da pessoa entrar em contato contigo. Porque as objeções pelo teu produto é um processo de venda, né? E daí isso já é uma comunicação muito mais high touch, né? Então tu vai ter uma comunicação low touch, que é essa mais no funil de comunicação mesmo, e uma comunicação mais high touch, que é na funil de vendas, que vai ser feito pelo vendedor, que ele ainda vai estar promovendo o teu negócio, ele ainda vai ser um comunicador do teu negócio, ele ainda vai estar fazendo marketing sobre o seu negócio, mas são objeções diferentes. Uma coisa é a objeção de entrar em contato. Então, aí para isso vem tudo isso que o Rafa e a Cris estão falando. O cara tem que ter confiança na marca, ele tem que saber qual é a dor dele, ele tem que ter uma empatia pela marca ou pelas pessoas que representam aquela marca, até que ele chega no momento que fala assim, eu não tenho mais objeções para entrar em contato, para falar, Rafael, quero contratar essa bucha. Depois o cara vai entrar lá nessa bucha, ele vai ter outras objeções. Qual que é o escopo que tu trabalha, qual é o preço que tu tem, qual é a tua CLA de atendimento. E daí lá o vendedor também é um comunicador, também é um promotor do seu serviço, ele vai ter que trabalhar essas objeções e nesse momento de funil de venda ele também tem que ter uma comunicação mais de boca de funil, mais de meio de funil e mais de final de funil até que ele feche o negócio, né? Acho que as pessoas elas confundem muito isso de comunicação ser uma coisa só, né? É boca, meio e final de funil e lá no final de funil o cara vai vender. Não. Do meu ponto de vista, tá aí, eu sou o único que não sou formado em jornalismo nessa mesa, mas o meu ponto de vista é justamente saber trabalhar a comunicação nesses 2 funis interligados, né? Um funil que a comunicação, o marketing vai trabalhar de forma intensa para fazer a geração do lead e depois esse lead vai ser nutrido de novo pelo vendedor até que ele passe por toda a jornada de funil também, né? Tem uma questão aí que tu tá trazendo, Lion, que esses funis eles andam realmente separados de alguma forma, mas a gente tem a tarefa também de, ao entender lá o topo, meio, fim do funil e tal, na mensagem a gente conseguir já filtrar bem isso para o setor de vendas, né? Para a gente conseguir já trazer um lead qualificado, né? Não qualquer lead. Exato. Né? Então, no jeito que a gente se posiciona como identidade visual, o jeito da narrativa que vai ser tomada ali pela rede social, a forma de se comunicar, a estrutura dessa comunicação, o planejamento dessa comunicação, não somente na mensagem, que significaria assim, vamos dizer, acho difícil hoje em dia alguém não saber o que é topo, ainda mais aqui no Startup Life, né? Entender o que é um funil de vendas. Ainda mais que isso aí tá... Hoje em dia todo mundo fala disso, né? Uhum. Mas não relacionado somente à maturidade do cliente, mas ao nível de interesse que ele tem, né? Sim. Às vezes o cliente ele tem interesse em alguma coisa que não é exatamente o que a Silva Lopes trabalha. Por exemplo, usando vocês como exemplo de novo, cabe a nós, comunicadores, lá no início, já filtrar esse cara, para esse cara nem chegar no setor de vendas. Né? Então, assim, a questão estratégica da agência tá realmente inteirada com o setor comercial é fundamental mesmo, assim, porque não basta tu só trazer lead ou tu só te comunicar com pessoas que não vão servir para o teu setor de vendas, né? Sim. E aí que é uma questão que eu acho importante, a gente falou lá no início, que tem muito a ver com o nosso DNA.
que é a questão de commodity, as agências serem commodities, né? No planejamento de comunicação, eu tenho 5 posts por semana e fui contratado somente para isso. É um produto de prateleira que as agências vendem. Sim. E a gente tem essa tendência, eu vejo isso muito na comunicação como tendência. No futuro, os comunicadores que vão sobreviver vão ser esses, na minha opinião. É por isso que eu não me assusto muito com CapCut, com Canva, e com essa tendência que nós estamos vivendo de ChatGPT e tal, porque existe um racional por trás que está ligado à estratégia. Exato. Esse racional não vai desaparecer do nada. Exato. Né? Tu pode continuar usando programas de inteligência artificial para gerar imagens à vontade, mas tem que existir o racional, tem que existir a estratégia. Isso são só ferramentas. Sim. Então, o bom comunicador não é o comunicador que tem um bom contrato, é o comunicador que consegue ter uma maleabilidade e andar de acordo com a necessidade real e atual da empresa, porque ela se atualiza. Todo ano a empresa, o teu cliente vai mudar de necessidades, ele vai, se Deus quiser, crescer. E de comportamento também, né? De comportamento das pessoas. E aí também vem um erro que é bastante comum, e daí o Rafa pode até falar mais se é um erro de empresas que estão mais iniciando ou se empresas que já estão há um pouco mais tempo ainda também tem esse erro, que é de vou fazer os perfis das minhas redes sociais, da minha empresa nas redes sociais e vou fazer em todas. E não entender. Daí vem o segundo erro, né? Que vai virando a bola de neve. Que é publicar exatamente a mesma coisa em todas, né? Mas voltando ao meio, né? Por exemplo, nós aqui. Para nós não faz sentido estar no TikTok. Sim. Vai ser ali um esforço que vai ser colocado, vai ser um tempo, vai ser energia, vai ser dinheiro, vai ser tudo. E o nosso público não está no TikTok. Hoje. Ele pode até estar ali, mas não para consumir. Ele pode estar ali, ele pode querer até consumir, mas ele não está ali no ímpeto de espírito para contratar o nosso tipo de serviço. Exato. Mas no Instagram também não estaria, em teoria. Mas mudou muito, né? Mudou muito, mas assim, o que eu quero dizer, eu sempre falo isso aqui, as pessoas não necessariamente estão no Instagram para te contratar, mas tu tem que estar no Instagram para captar esse lead. Eu falo que o Google, ele trabalha com a intenção, enquanto as redes sociais a gente trabalha com a atenção, né? Sim. No Google, o cara vai lá e digita uma palavra-chave, então ele tem a intenção já de pesquisar aquilo, né? No Instagram, não. Ou em qualquer outra rede social, não. A gente está lá com ganchos, com anzóis, né? Tentando pescar a audiência através da atenção, né? Essa frase é ótima. Ótima para corte. Repete de novo. No Google, como que é? No Google a gente trabalha com a intenção. E nas redes sociais a gente trabalha com a atenção. Legal. Né? Então, assim, é um trabalho em que a gente sabe que o nosso cliente não necessariamente está ali agora pensando, meu Deus, eu preciso contratar uma agência de comunicação, preciso contratar um escritório de advocacia, preciso contratar uma clínica de estética. Não, mas ele está ali. Sim. Ele está ali de alguma forma. E tu vai despertar um desejo, tu vai criar ali uma mensagem, implantar uma semente que vai ser nutrida. Por isso que esse nome que a gente usa assim, nutrir o lead, é isso. A gente está ali alimentando ele, alimentando esse desejo, superando as crenças limitantes dessa audiência, superando as objeções, explicando que a gente entende as dores que ela tem e propondo soluções para essas dores. Porque a gente só contrata, a gente só consome para satisfazer ou um problema ou uma dor, né? Então, aí dentro dessas redes sociais e esses canais, né? Pode ser que o nosso cliente não esteja lá, mas pode ser que seja importante estar lá, mesmo que o nosso cliente não esteja. Usando o TikTok como exemplo, o TikTok é um exemplo que realmente, né? Hoje em dia virou um pouco galhofa, assim, né? Porque o TikTok tem a geração mais jovem, aí tem os NPCs e tem uma série de coisas que acontecem por lá, mas tem uma geração que daqui a pouco estará consumindo um produto que pode ser interessante para alguma empresa. Então, talvez a empresa está lá se comunicando e está presente no imaginário dessas pessoas hoje seja um fator determinante para o futuro, seja estratégico para o futuro e não pensando em fazer venda, né? Então, é uma análise bem individual de cada negócio. E concordo que às vezes é bom também o cliente não estar lá. É bom também não estar lá. Eu lembrei de outra que acho que é até pouco trabalhada pela maioria das empresas, que é o Pinterest. O Pinterest é bem pouco trabalhado, realmente. Eu lembrei de mais uma que foi um erro que quase todo mundo caiu, que foi o Threads. Sim. Eu não entrei no Threads.
Na verdade, tu entrou, porque o Instagram eu não ativei. O Threads foi um problema porque ele, além de tu criar, tu não pode mais deletar ele sem deletar o teu Instagram também. Então, assim, foi basicamente fizeram a tua conta de Instagram de refém, né? Então, assim, quem criou alimente ou esqueça e fique aquilo ali desatualizado. Então, empresas que criaram... E tu sabe que a Meta, ela tá tentando ainda, né? Fazer com que a gente use. Porque quando tu vai compartilhar alguma coisa... eu já caí nessa daí. E antes, ficava no lado esquerdo aqui, o primeiro botão era publicar nos stories. Agora é o Threads, né? Eu já caí nessa também. Eu quase publiquei outro dia também. Mas isso é interessante, né? Porque é um mundo de plataformas com formas diferentes de tu conseguir se comunicar em cada uma delas. Né, que eles falaram, um dos erros mais comuns é tu tentar se comunicar da mesma forma em todas as plataformas, né? Então, o cara no LinkedIn se porta de uma forma, que ele tem que se portar diferente dentro do Instagram, que vai ser diferente, sei lá, do YouTube. Que vai ser diferente do blog também. Que vai ser diferente do blog, que vai ser diferente do podcast, porque muito da audiência, ela vai estar drivada de uma forma diferente de acordo com a plataforma. No podcast o cara tá drivado eu vou escutar um episódio aqui de 40 minutos, 1h30, o que for. Ele já tá predisposto a isso, mas imagina tu colocar um vídeo de 1h30 no Instagram. É impossível isso acontecer, sabe? Sim. Então é importante as pessoas conseguirem diferenciar e muitas vezes fatiar em qual que é o tipo de funil que tu quer atender em que etapa do funil, na verdade, tu quer atender em cada uma das plataformas, assim, né? O Startup Life aqui, vamos dizer que numa estratégia nossa é muito mais de assuntos gerais. A gente fala pouco sobre jurídico aqui, até porque o Startup Life não é do Silva Lopes, né? O Silva Lopes nasceu com o Startup... Não, o Startup Life nasceu através do Silva Lopes, mas hoje ele é independente, roda sozinho. Mas é importante tu conseguir fazer essa diferenciação e talvez é aí que grande parte da galera se embanane um pouco, né? Mas um parênteses... Startup Life hoje tem vida própria. Exato. Porque a Silva Lopes teve a ideia lá no início, capitaneou uma ideia de pensar na sua comunicação de forma humanizada, de entender essa questão de trabalhar em canais diferentes, com tipos de comunicação diferentes, para públicos diferentes, e todos esses públicos têm valor dentro de um ecossistema. Que eu gosto de falar muito, que é a importância de criar uma comunidade no entorno da tua marca. Né? Isso é muito importante, de não pensar apenas no cliente como um potencial cliente, uma potencial oportunidade de fazer um contrato, de vender um produto, mas a importância de tu criar uma comunidade que te admira e que trabalha positivamente a tua reputação. Né? Então, hoje a Startup Life existe porque a estratégia deu certo. Tem vida própria porque a estratégia deu certo. E hoje existe uma comunidade, existe um podcast que funciona sozinho, né? Então, eu acho que é a prova viva, né? Do que a gente está falando aqui funciona. E pegando esse gancho aí, para quem quiser escutar um pouquinho e entender um pouco mais de força de comunidade e do tamanho do TikTok, a gente tem um episódio gravado com a Kim, que ela é a head de marketing, não sei se é Latam ou Brasil, não me lembro, Latam, do TikTok, tá? Então, dê uma olhada aqui. Ela quase convenceu o Lion a fazer um TikTok. Cara, é um episódio incrível que ela comenta sobre o poder da comunidade, como o TikTok leva isso a sério e foi talvez um dos principais elementos para o crescimento do TikTok. Então, quem quiser entender um pouquinho mais, procura aqui no feed que vocês vão achar esse episódio. O Lion tá superando as objeções pessoais para criar o TikTok. Ele vai chegar lá. Mas, Rafa... Pra gente chegar aqui aos nossos finalmente aqui, eu gostaria de fazer uma última pergunta, que tu comentou ali um pouco por cima sobre inteligência artificial, e eu não poderia deixar de fazer essa pergunta de como que tu vê que inteligência artificial vai impactar na comunicação do futuro, tá? Porque hoje a gente vê coisas incríveis acontecendo, assim, né? A gente vê o ChatGPT, a versão 4, se comunicando diretamente com o DALL-E e tu conseguindo gerar, tipo assim, tu imputa uma informação, ele já gera fotos e um storytelling em cima daquilo e ele lembra daquela imagem gerada, é um negócio incrível. E sem dúvida nenhuma isso vai gerar bastante impacto, tanto que um dos grandes motivos da greve dos roteiristas e dos artistas foi justamente do impacto da inteligência artificial
no cinema e tudo mais, assim, né? Então, sem dúvida nenhuma, vocês, né, da área devem estar analisando e vendo como isso pode impactar das duas formas, tanto positiva como uma ferramenta que vai impulsionar a criatividade. E eu falo, né, ferramenta serve, né, o humano é uma péssima ferramenta para trabalhar só com as mãos e uma ótima ferramenta para trabalhar com a cabeça, né? Então, assim, como que tu vê isso, dos impactos positivos que tu enxerga, né, e dos impactos, não vou falar negativos, mas dos impactos adversos que vocês vão ter que se adaptar dentro do mercado de comunicação? Se a gente vê a comunicação, de novo, como um commodity, eu falei bastante essa palavra hoje, mas se a gente vê a comunicação como um produto de prateleira, é um problema, né? Porque daí a gente está pensando no redator, no designer, a gente está pensando nas ferramentas braçais que giram no entorno da produção de conteúdo, que realmente tende a ser bastante superado no âmbito prático, embora eu ache, assim, é como a gente é jornalista, escreve muito, a gente tende a achar o texto automatizado ruim, né? Ainda, vejam bem, que isso é uma questão de tempo, né? Até ser um texto muito bom. Tanto é que o bom exemplo que tu trouxe é a greve dos redatores mesmo, porque existe essa preocupação. Eu considero que é realmente algo a ser pensado. Eu acho incrível a inteligência artificial. Eu, pessoalmente, não sou uma pessoa que levanta a bandeira de ser contra isso. Pelo contrário, acho que é uma ferramenta que vai ajudar muito os bons comunicadores que pensam em estratégia, né, que entendem as dores da audiência, que entendem que a comunicação vai sempre ser humana. Sempre ela vai ser humana, ela sempre vai ser viva, a gente sempre vai ter que fazer atendimento, a gente sempre vai ter que se comunicar com pessoas, atender pessoas, ter estratégia, né? A parte operacional talvez mude muito mesmo, assim, e o né? meio. E o meio, E também tem a questão de inspiração, que eu acho muito legal também, que essas ferramentas, elas fornecem uma fonte de pesquisa e de fundamentação de informação para o comunicador se basear, que é muito legal, né? Tu ter ali a condição de tu conseguir pensar informações que tu precisa para construir tua estratégia como comunicador, para conseguir construir ali informações relevantes que vão servir, te municiar de material de apoio para construir uma estratégia inteligente. Claro, a verdade sincera é que nós não sabemos o futuro e o que vai ser feito com a inteligência artificial a seu pleno vapor e do que vai ser a comunicação com essas tecnologias que de 3 anos para cá mudaram o mundo, assim, e a forma como a gente se relaciona com a internet, né, como um todo, e como a gente consome e faz pesquisa na internet. A gente não sabe como vai ser, mas eu vejo dessa forma. Eu vejo que cabe a nós nos especializarmos mais na estratégia e entendimento de como fazer uma boa estratégia de comunicação e pararmos de pensar apenas na questão de sermos um braço da empresa que vai redigir postagens ou que vai redigir textos para blogs ou que vai redigir ou fazer arte, né? Embora a gente ainda consiga fazer artes bem melhor que essas ferramentas que não conseguem fazer nem as mãos. É verdade. Nem as por mãos. Por enquanto ainda, né? Por enquanto. É o que eu digo, por enquanto, porque com certeza isso vai ser aperfeiçoado. Sim. E vai ser vendido para comunicadores, inclusive. Comunicadores vão usar, né, essas ferramentas. Cabe a nós a gente se adaptar, como a gente sempre se adaptou. Mas eu acredito que o nosso mercado não está em extinção, como tem gente que prega. Acredito que até a questão dos redatores, assim mesmo, de script, roteiro para cinema. Puxa, eu não consigo acreditar que a gente vai ser uma sociedade que vai viver sem a arte, assim, ao ponto de automatizar tudo. Espero estar certo, né? Porque seria uma tristeza viver nesse mundo distópico, assim, em que a gente é municiado e o nosso entretenimento é feito por inteligência artificial totalmente, assim, não existem mais roteiristas, não existem mais pessoas que pensam essa arte, né? Então... Mas a gente tá lá, né? Porque hoje o que existe um conceito da internet, assim, que, não vou lembrar o nome exato, né? Mas hoje, né, cerca de 70%, 80% das interações e dos conteúdos que são sugeridos para humanos, vamos dizer assim, é oriundo de conteúdos criados por bots, interagidos por bots, até que chega numa massa crítica que chega para um humano. Então, assim, isso é algo completamente bizarro da gente imaginar assim, né? Mas se a gente parar para pensar, além dessa questão da inteligência artificial como a gente conhece, do ChatGPT, enfim, do Midjourney e tal, a gente
vê que o Instagram é um algoritmo que te oferece conteúdos baseados nos teus próprios interesses. Então, isso é um algoritmo que entende o que tu consome, está analisando o teu comportamento para te oferecer mais e mais e mais informação que tem teu interesse. Então, assim, se tu olhar lá nas horas contadas que tu ficou no celular lá, se tu conseguir olhar e tu vê que tem muitas, é porque realmente a inteligência artificial funciona, né? E ela tá entendendo o que tu gosta e o que te vicia, entre aspas, a ficar preso no celular. A gente também tem que tomar cuidado, né? Nessa parte de ficar muito tempo no celular, embora eu seja um comunicador, né? Porque a gente está vivendo numa sociedade um pouco mais com crise de ansiedade, assim, por ficar tanto tempo recebendo tanta informação ao mesmo tempo e preso no Reels e rolando aquele scrolling addiction que existe. Mas a inteligência artificial funciona, o algoritmo funciona, existe isso, cabe a nós como humanos nos adaptarmos, nos policiarmos para não sermos reféns disso, embora a gente vai ter aí uma parcela de pessoas que não vai conseguir se policiar, cabe a nós a gente conseguir fazer essa diferenciação e conviver com ela, porque é inevitável, é um futuro inevitável, assim, a gente não vai conseguir regulamentar isso ou proibir isso como pessoas... eu vejo, assim, às vezes pessoas defendendo a proibição disso. Eu não acredito que é possível. Acho que a gente tem que agora adaptar o nosso mundo a essa realidade, assim, né? E como bons comunicadores, bons gestores, inclusive no direito também, eu vejo que se usa muito o BARD, né? Se não me engano. Então, tem ferramentas que vão ajudar a gente também. Mas eu acho que a inteligência por trás da inteligência humana e o relacionamento humano vai persistir, né? Espero estar certo, porque senão vai ser um mundo muito triste de se viver. Eu acho que os comunicadores e empresas de comunicação, e daí inclui veículos também de comunicação, estão mais atentos a isso, né? A tecnologia, e entenderam que precisam se adaptar. Porque ali, quando começou o boom da internet, se tinha... não, isso aí vai ser uma ferramenta para a gente usar. Sim, E foram muito... E daí não só... trazendo para veículos de imprensa, não só do Rio Grande do Sul, não só do Brasil, os grandes mundiais também foram muito resistentes e até hoje ainda sofrem impactos por isso, né? Sim. Sabe que essa tua fala me lembrou um vídeo maravilhoso, assim, que até o Renatinho que vai editar tá aqui atrás, né? Se o Renatinho conseguir pegar esse trecho do áudio para botar aqui para ilustrar, tem... um vídeo muito bom que é do Bill Gates, acho que é no David Letterman, onde ele tenta explicar para o Bill Gates o que seria a internet. E daí o Bill Gates, que é o Bill Gates, ele tem dificuldade de explicar o que é a internet pro David Letterman. Daí ele fala assim, não, porque daí tu vai conseguir ter informações em tempo real, assim, tipo, imagina que tu pode escutar um jogo de beisebol, né? E o David Letterman, eu vi isso daí, né? Que vão transmitir um jogo de beisebol. Sabe onde tu consegue escutar um jogo de beisebol? Na rádio. Eu acho que a gente tá nesse momento, sabe? Que a gente tem dificuldade de conseguir até entender como que vai impactar a inteligência artificial na comunicação em todas as áreas, né? Seja no cinema, seja na comunicação empresarial, seja na escrita e tudo mais. Acho que a gente está nesse momento, assim, de ter dificuldade, inclusive, de explicar, até mesmo quem é os mais entendidos, né? Mas eu acho que a gente está mais alerta em relação a isso. A gente sabe que vai impactar, né? Assim, lá do boom da internet, de não vai acabar com rádio, não vai acabar com a TV, não, vai ser só uma ferramenta. Bom, na faculdade, na época, o que a gente tinha era o auge era botar um vídeo do YouTube no blog, né? Sim. Isso, embedar o vídeo. E assim, é muito, muito claro que isso existe até hoje, né? As redações e a imprensa está cada vez mais enxugada em razão da facilidade que é criar um canal do YouTube. Aqui no Rio Grande do Sul a gente viveu há pouco tempo isso com a Band, ali com os donos da bola que acabaram de criar um programa próprio no YouTube, porque perceberam que eles criaram um canal do YouTube do Donos da Bola na Band, fez sucesso e eles decidiram vamos embora e fazer o nosso próprio canal de YouTube. E eles estão fazendo isso. E a imprensa tradicional permite agora que jornalistas criem seus próprios canais digitais e divulguem o que antes não era permitido pela imprensa tradicional, porque percebe, não existe mais como concorrer com o mundo digital. Mas ainda assim, eu estou dando exemplos de coisas que aconteceram esse ano com a mídia tradicional que ainda teima, entre aspas, por ser uma empresa grande e difícil de se movimentar.
de se adaptar com essa realidade que já existe entre nós. A gente não vai apenas ligar a TV no horário do programa. A pessoa vive e tem seus canais sociais expostos 24 horas por dia. Então, assim, a apresentadora de TV e de jornal, ela vai ter seu perfil no Instagram e as pessoas vão querer ver qual é o way of life dela, o que ela come, o que ela vive. É sensacional no Instagram, né? Como ela consome, quais são as opiniões que ela tem, o que ela está fazendo na sua vida pessoal. As pessoas querem se relacionar com pessoas, né? Então, isso serve para tudo. A inteligência artificial é a mesma lógica que a Cris está trazendo, né? Assim como a imprensa mudou e teve que se adaptar para sobreviver, a todos nós, em todas as áreas de comunicação, de atuação, de prestação de serviços que a inteligência artificial vai impactar, nós vamos ter que nos adaptar, entender, para poder sobreviver também. E um bom exemplo disso, Rafa, é o Big Brother, que agora até recém começou novamente, né? Tá aí na sua 24ª edição. E daqui, sem juízo de valor, se é bom, se não é bom assistir, mas ele soube muito bem se adaptar à era digital. Né? Mesmo que vazem os vídeos no Instagram, por exemplo, a maioria das pessoas tem acesso a esses vídeos antes de passar lá no horário tarde da noite na TV, ainda assim o público acaba indo assistir na TV também. Sim. Não, e tu explora aquilo para fazer ativações comerciais, e tu faz da tua fraqueza uma valência, né? Eu acho que é um bom exemplo mesmo o Big Brother. Fora o próprio Big Brother, que também lança outros produtos e canais ali, né? Por exemplo, eles têm podcast dos participantes. Sim. Tem um outro programa que é ex-participante comentando o programa atual. Enfim, uma infinidade de... uma infinidade. Se a gente ficar falando aqui, a gente tem milhões de exemplos como esse, mas o Big Brother é um exemplo muito especial, porque eu acho que entre todos os realities, esses da Endemol, se eu não me engano, aqui do Big Brother, acho que no Brasil é o que tem mais longevidade, aí, se não é um dos que mais tem, né? Eu acho que eu estou certo, eu não fiz uma pesquisa sobre isso, mas eu acho que aqui no Brasil deu muito certo, porque souberam entender bem essa realidade, como a gente consome, né, o reality, né? Que não é só ali, né? Quer saber antes, quer saber as fofocas, e no Twitter as polêmicas, e o dia do paredão tem uma audiência ligada e comentando minuto a minuto, como se fosse uma partida de futebol no Twitter. E as reações e os cortes. Então, felizmente, a imprensa também, na parte de entretenimento, soube se adaptar bem. Embora eu ainda acho que tem muito o que fazer, né? Tá sabendo se virar para sobreviver, né? E que bom, né? Porque a gente não quer... Pelo menos eu acho importante o papel da imprensa, voltando, fazendo aquele giro completo do que a gente falou lá no início do episódio aqui. A importância de bons comunicadores qualificados. Eu quero ser municiado de informação pela imprensa ainda, não pelo Twitter. Pessoalmente, eu gosto mais. Acho que tem ali uma pessoa que apurou a informação, tem um jornalista que apurou a informação, que é imparcial. Então, quero que continue existindo, né, a imprensa, mas tem que se adaptar sim, tem que entender os canais de comunicação, assim como todos nós hoje, né? Rafa, pra gente chegar aos finalmente aqui, senão o Renatinho vai nos bater, né? Porque a gente vai o teu relógio tá dizendo ali que é hora de ficar em pé. Assim, Rafa, eu sempre gosto de finalizar a nossa conversa dando uma dica pra nossa audiência, assim, né? Que os nossos convidados deem uma dica pra nossa audiência, assim, melhor dizendo, né? Rafa, tu que é aí responsável por gerir a imagem de uma lenda, como, né, o Pelé que a gente conversou, qual é a dica, né, de gestão de imagem que tu dá para nossa audiência, sendo o cara que geriu uma das imagens mais importantes da história do mundo, né? É uma excelente pergunta, assim, né? Eu começaria pensando na comunicação como uma linguagem um pouco mais humana, no sentido, assim... como o Pelé mesmo, assim, né? A gente sempre pensa no Pelé, como ele tem a questão da humildade, que a gente trabalha muito, os valores humanitários, que ele tem muito forte. Então, assim, sempre ao escrever, pensando em Pelé, a gente sempre pensa nesses dogmas, nessas questões, assim, que ele sempre teve presente. Então, uma dica que eu dou é avalie o que tu tem realmente como potencial de narrativa. Trabalhe uma repetição dos teus valores para a tua audiência de forma clara e transparente. Né? Construa na tua audiência um sentimento de conexão claro,
né, de acordo com os valores que tu quer transparecer sobre a reputação e sobre a mensagem da tua audiência, antes de se preocupar em vender. Antes de se preocupar em fechar um contrato. É muito importante para toda empresa fechar contratos, mas é muito mais importante, e as melhores empresas são as empresas que se conectam, geram valor e criam relacionamento, e são essas as que realmente fecham muitos contratos, porque elas criam essa ponte, elas criam esse relacionamento. Então, basicamente, assim, usando o poder de síntese, crie valor, crie mensagens importantes, crie uma narrativa de valor importante sobre a tua empresa, sobre o teu negócio, sobre o potencial do teu negócio. E, acima de tudo, crie experiência para os teus clientes através da tua comunicação, né? Então, trata ali da tua comunicação como uma forma de já atender as pessoas, de já trazer um valor para elas, de trazer utilidade para a vida das pessoas de alguma forma. Isso sendo feito, não há como dar errado, assim. Não há como dar errado. Há como dar... Aí a gente vai analisar assim, deu mais certo ou deu menos certo, mas vai dar certo de alguma forma. E tu vai encontrar caminhos, tu vai receber respostas. Porque a grande questão é sair da inércia da venda como o principal fator ali na hora de se comunicar. A venda, ela vem na carona da comunicação, ela vem na carona do relacionamento, e não o contrário, né? Tu faz venda porque tu te relacionou bem, e não porque tu ofertou algo que, assim, só para ofertar, né? Então, se eu pudesse dar um conselho, seria esse, assim, mudar essa forma de pensar a comunicação, em primeiro lugar. Muito bom. Então, pra gente ir encerrando aqui, né, Cris, mais um episódio de Startup Life. Rafa, muito obrigado pela participação aqui. Foi um prazer gravar, principalmente pelo conhecimento e, em segundo lugar, pela amizade que a gente tem. Parabéns pelos 10 anos da Sabujo. É uma década muito merecida aí. Desejo que seja uma segunda década ainda de maior sucesso que vocês tiveram durante essa primeira década, e tenho certeza total que vocês têm o potencial ainda de crescer muito mais ao longo desses próximos 10 anos. Cris, quer dar mais algum recadinho? Só também desejar vida longa a Sabujo, que a nossa parceria também seja por muito mais tempo. Exato. Tem uma frase que eu gosto, Rafa, que negócios perenes tendem a permanecer perenes, né? 10 anos é um marco muito importante, e parabéns, e deixa aí aberto agora para tu deixar teus recadinhos finais também. Eu quero agradecer, acima de tudo, a oportunidade, né? Foi um prazer muito grande estar aqui hoje. O Startup Life é um podcast que eu admiro muito, que a gente tem a oportunidade de editar, mas eu também tenho a oportunidade de ouvir, e acho maravilhosos os bate-papos que vocês têm aqui. Então, hoje estou muito honrado de fazer parte também. Além de agradecer a oportunidade, fica o convite aí para também seguir a gente nas redes sociais, @Agência Sabujo ali no Instagram. Também consumam bastante o conteúdo lá da Silva Lopes, que a gente tem o prazer de fazer parte também de alguma forma, né? Tanto no planejamento quanto na edição. E muito obrigado, gente. Basicamente é isso. Aguardo o próximo convite que vai vir daqui a 3 anos lá. De 3 em 3 anos. Ou quando a Sabujo fazer 20 anos, né? Puxa vida. O que vier primeiro. Vamos ver se a inteligência artificial vai nos permitir fazer podcast até lá. Né? Maravilha, pessoal. Então chegamos ao final de mais um episódio aqui do Startup Life, e nos ouvimos no próximo episódio. Tchau.